Obrigado, Jesus. Tu és santo e poderoso. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação da carne, de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar, louvando e agradecendo o nome de Jesus. Poderoso Santo, glórias a Deus, aleluia. Eu achei que ia demorar. É uma responsabilidade tão grande como essa. Mas se Deus permitiu, eis-me aqui. Um dia eu falei para Deus: Senhor, usa a minha vida. Um dia eu falei para Deus: Senhor, eu não quero me confundir em meio à multidão. Eu não quero ser alguém que entra e saia da igreja e não cause nada. Eu quero ter uma oportunidade de servir ao Senhor. E eu tenho visto que, através desta oração, Deus ouviu a minha oração. E hoje aqui eu estou. Nós estamos todos os domingos passando por pregações temáticas. E esse tema ele vai dizer que nós vamos crescendo na busca pelos dons, fruto do Espírito e batismo com o Espírito Santo. Aqui, para que os irmãos entendam o contexto do que foi escrito, quem escreveu a carta aos Efésios foi Paulo. Paulo ele passou algumas vezes ali na região de Éfeso, e depois da sua terceira visita a essa região ele foi a Jerusalém, e ali ele foi preso. Posteriormente a isso ele foi levado a Roma. Então, só por esse início aqui a gente já vê que a vida de Paulo não é uma vida fácil, é uma vida difícil. Jesus nunca nos negou que passaríamos por situações adversas, por problemas, por situações, mas Paulo escreve algumas cartas, e a carta aos Efésios é uma delas, que ele está preso. E mesmo preso, ele ainda acha motivo para agradecer a Deus e para encorajar aqueles que ficaram ali na igreja. A igreja de Efésios, ela ficava numa região chamada Ásia Menor, conhecida hoje por Turquia, e é uma cidade, irmãos, que ela é portuária, uma cidade que tem portos, um fluxo de pessoas, de comerciantes muito grande. Então Paulo foi a essa missão dada por Deus, evangelizar aquele povo, e já na sua segunda visita se estabeleceu a igreja ali. E é uma igreja que ela foi ganhando corpo, é uma igreja que ela foi tomando forma, e as pessoas ouviram a palavra de Deus e tomaram aquilo ali para o seu coração, e a igreja foi se formando, e a igreja foi crescendo. Mas existia uma influência muito grande, porque ali era uma província de Roma. Existiam muitos adultérios, bruxaria, existia idolatria e muitas das coisas que nós vemos aí no mundo afora. Muita influência maligna naquele povo. E Paulo escreve essa carta no intuito de incentivar aquelas pessoas a não desistirem, porque ficaram sabendo que Paulo estava preso. Nosso líder está preso. Paulo deixou Timóteo ali tomando conta daquela igreja, mas Paulo foi a pessoa, o precursor daquela causa, daquela igreja está acontecendo ali naquele lugar. E cheio do Espírito Santo, Paulo escreve essa carta de encorajamento. Mas à medida que a igreja foi crescendo, à medida que ela foi ganhando corpo, mais pessoas se achegando, houve a necessidade do que está descrito aqui nesse primeiro versículo que nós lemos, que se diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e assim vai. Porque à medida com que a igreja cresce, o povo cresce, novos problemas acontecem,
novas situações demandam pessoas fortes para estarem resolvendo, mas ali havia uma espécie de uma divisão entre eles. Alguém querendo ser mais que o outro, querendo aparecer mais do que o outro. E se os irmãos lerem um pouquinho antes desse capítulo que nós lemos, ali no versículo 5, Paulo vai dizer: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Então ele estava chamando o povo para voltar a uma unidade, como nós bem sabemos, que nós somos parte de um corpo, nós fazemos parte de uma igreja, e o corpo, ele é composto de vários membros, e nós sabemos que quando o membro está no corpo, há vida, mas quando o membro se destaca desse corpo, é morte. Então é isso que nós vamos estar lendo aqui um pouquinho. E essa igreja de Éfeso foi crescendo, e Paulo falando, enviando as cartas, para que o povo pudesse, assim como nós lemos aqui, não ser confundido por qualquer doutrina, não ser confundido por qualquer coisa que lhe ofereciam. E eu vou fazer algumas analogias do que nós vivemos aqui nesse lugar. Muitas das vezes as pessoas julgam uma igreja pela quantidade de pessoas. Muitas das vezes as pessoas falam que uma igreja é próspera porque está cuspindo gente para fora. Mas muitas palavras, mas corações vazios. E aqui eu agradeço todos os pastores que estão aqui. Eu enalteço aqui as pessoas que pregam neste lugar, porque, irmão, é só Jesus na causa. É muito difícil estar aqui nesse lugar. Então tem que dar muito valor às pessoas que se dedicam, porque é duro. É uma responsabilidade extrema. E a igreja foi crescendo, tomou forma, Paulo escreveu, Paulo doutrinou. E trazendo aos nossos dias de hoje, conversando ali com a minha esposa, eu falei: nós somos a igreja, o Caminho de Cristo é bem parecida com isso que aconteceu em Éfeso. Aos irmãos que não conhecem, a igreja começou num barzinho aqui na frente, posteriormente desceu aqui para o projeto através de uma doação do terreno, não é isso, pastor? Desceu aqui na onde é o projeto das crianças, e com o empenho das pessoas, cá estamos nós, irmãos. Uma igreja forte, mas essa igreja também cresceu. Com o crescimento dessa igreja também veio pessoas. Com a chegada de pessoas chegou problemas. Mas Deus, no controle de todas as coisas, enviou pastores. Deus enviou ministros da palavra. Deus levantou líderes capazes, pessoas que nos orientam, pessoas que moldam a vida aos preceitos estabelecidos por Deus, para que quando a gente olhe para a vida dessas pessoas, não somente de falar, mas de agir, nós temos essa oportunidade. Hoje aqui essa igreja é bem a cara de Éfeso. E Deus vocacionou esses pastores, Deus vocacionou esses obreiros, como a palavra diz, para um aperfeiçoamento. Não é simplesmente para colocar alguém num estágio maior do que o outro, não é simplesmente para colocar alguém em evidência mais do que o outro, mas para o aperfeiçoamento, como diz aqui o versículo 12 e o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então foram levantados homens e mulheres, líderes de departamento, pessoas, para que todos cheguemos à unidade. Então o que eu entendo isso, irmãos? Adequar as nossas vidas aos preceitos que foram estabelecidos por Cristo. Se Cristo levantou pessoas, e se hoje nós não temos um lugar de destaque em meio à multidão, auxiliares nós podemos ser. Auxiliares nós podemos ser. Numa conversa com o Jonas, dentro de um carro, indo para um determinado lugar, falei: Jonas, maravilhoso é, cara, quando você olha uma pessoa se esforçando. E, perdoa, irmãos, culto de terça aqui, vazio. Muitas pessoas têm os seus afazeres, não vou julgar ninguém. Mas numa conversa com ele, eu falei: Jonas, eu tenho prazer, cara, em vir nesse lugar. Primeiramente por Deus. Primeiramente para ouvir aquilo que Deus tem a me dizer. Mas honrando a vida de vocês. Da Carol, do Jonas, do pastor Afonso, que tanto se dedicam a trazer um alimento maravilhoso para nós. Tanto se dedicam em estudos, dias após dias. E muitas das vezes, irmãos,
nós ficamos à mercê da nossa vontade. Isso não é bom. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que Deus deu alguns talentos e Ele vai cobrar esses talentos dessas pessoas. Então a gente chega à estatura de Deus, aliás, à estatura de Jesus, em uma unidade. E agora nós estamos aqui nessa igreja e nós sabemos que o desejo é ampliar essas tendas. Para quem não conhece, para quem não sabe, o terreno aqui de trás já é nosso. Em um milagre absolutamente lindo, a qual o pastor Vanderlei passou para adquirir esse terreno. E nós sabemos que com o crescimento dessa igreja, ou antes do crescimento dessa igreja, mais pessoas serão levantadas. Mais pessoas terão de trabalhar, porque virão mais pessoas. Virão mais pessoas sedentas por conhecer, mais pessoas sedentas por se livrar de alguma situação a qual estão passando, e eles vão encontrar nesse lugar aqui refúgio, porque deu certo na nossa vida, é isso que nós vamos passar para os próximos. Mas e quando eles entrarem? E quando chegarem essas pessoas, como que eles vão nos ver? Como que uma pessoa que está sedenta pelo poder de Deus, sedenta por conhecer, vai encarar os cultos de terça quando ele chegar aqui e estiver vazio? Uma igreja tão grande de domingo, tanta gente num domingo, tanta gente frequentando esses domingos, principalmente em culto de Santa Ceia. E quando chegarem essas pessoas que verem o culto de terça vazio? E quando em um evento as pessoas olharem de fora, analisando se entra ou não entra no ministério, e ver que em um evento como a cruzada existem um povo selecionado, se esforçando, se desdobrando, como que essa pessoa vai encarar os demais? Vai chegar uma pessoa e vai falar que eu vou querer ajudar, ou eu vou misturar a meia multidão, porque é assim que a maioria faz? Irmãos, nós não fomos chamados para ser iguais a esse mundo. Nós não fomos chamados para ser confundidos desse mundo, melhor do que ninguém jamais, mas diferente. É isso que Deus está nos falando. Você vai buscar dons espirituais, você vai procurar algo da parte de Deus. Eu quero dons, eu quero falar em línguas, eu quero curar, eu quero batizar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas tem que ter a consciência que é para o próximo, não é para nós. Um dom, ele não vai ser usado de forma individual. Você pode ter o dom da prosperidade? Pode, claro que vai. Mas vai servir para qual propósito? Porque aqui nós vimos que Deus dá o dom segundo a vontade dEle, o querer dEle, para cada um de uma forma individual. Dons, irmãos, que está descrito ali na parábola dos talentos. Jesus vai falar aos discípulos que o ouviam ali sobre uma passagem de uma pessoa que distribuiu alguns talentos ali para as pessoas. A mensagem vai dizer que a uns ele deu a 5, outros a 3, outros a 2, outros recebeu apenas 1, e deixou aquelas pessoas com aqueles talentos e foi embora, avisando que voltaria. E depois que ele voltou, ele foi fazer a contabilidade dos talentos. E os talentos caracterizados aqui, irmão, para que a gente contextualize os dons. Aquilo que Deus colocou na tua mão. Aleluia. Aquilo que você tem que buscar através do subjugar da tua carne. Aquilo que você tem que buscar nas orações, nas madrugadas, no jejum, na consagração da tua vida. Senhor, eu não sei o que eu faço no trabalho. Deus vai te dar o caminho. Senhor, eu não sei se é para me cuidar das ovelhas junto ao pastor, eu não sei se eu cuido de um departamento de música, eu não sei se eu trabalho na tua obra. Faça aquilo que está na tua mão, porque no tempo de Deus Ele vai revelar para você exatamente qual é o seu chamado, qual é o seu dom. E foi assim com aquelas pessoas que receberam aqueles dons. E a palavra vai falar que um multiplicou. Senhor, eu multipliquei o dom, de 5 foi para 10. Senhor, eu multipliquei de 4 foi para, aliás, de 2 foi para 4. Senhor, o Senhor me deu um dom só. Eu só tinha o dom de interceder pelas pessoas. E eu fiz. Aleluia. Glória. Eu orei pela Letícia, Senhor. Quando foi lá dado no grupo, ore pela Letícia, vai passar por um procedimento. Senhor,
A única coisa que eu tinha para fazer era orar. E quando eu falei que eu coloquei a mãozinha lá no WhatsApp de oração, ou quando eu falei estamos em oração, eu não só fiquei nas palavras, eu fui orar de verdade. E era só isso que eu tinha, Senhor. Eu não me via capaz de fazer mais nada. Eu ia falar, era isso. Era exatamente isso. Porque não é quantidade, é a qualidade. Porque aquele que recebeu um dom, quando veio aquele homem fazer a solicitação do que foi feito com aquele dom, Senhor, eu escondi. Fiquei com medo de usar. Eu não orei quando eu deveria orar. Eu não ajudei quando eu deveria ajudar. E a palavra é muito enfática, irmão, e pesada. Pesada. Ele vai chamar, lá no final, ao versículo 30 mais ou menos, do capítulo 25 de Mateus, de servo mau e preguiçoso. Irmãos, se Deus deu um dom para você, utiliza isso. É melhor cometer alguns erros na tentativa de praticar aquilo que Deus te deu, do que errar e não fazer nada com aquilo que Deus te deu. Sabe quantas pessoas têm uma boa locução, uma articulação maravilhosa, mas não se levanta para fazer, não se levanta para dar um passo, vê uma igreja maravilhosa como essa se movimentando dia após dia, é campanha atrás de campanha, é culto na praça, e é levante contra o inimigo, em oração, em consagração. Pastora Rosânia subindo nos montes, orando, consagrando a vida. O Brunão, o Projeto Fornalho, se dilacerando ali de tanto trabalhar, e ele enterrou o dom. Irmãos, a palavra vai dizer que ele vai ser lançado num lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dente, e até aquilo que ele tinha lhe será tirado. Irmãos, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Hoje eu não consigo porque eu estou cansado. Hoje eu não consigo porque eu acabei de chegar. Hoje eu não consigo porque eu tenho uma viagem. Hoje eu não consigo porque eu marquei um outro compromisso. Mas quando você vai olhar o contrário, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho um churrasco. Hoje eu não vou na igreja porque eu tenho a visita no aniversário na casa da minha irmã. Mas os cultos, eles têm uma tabela. A Elisa faz todos os meses para você se organizar. E com muita antecedência, no começo do mês ou no fim de um mês antes, você já sabe todas as coisas que vão ter na igreja. Irmãos, é um alerta muito grande para a igreja. Não enterra o teu dom. Aleluia. Se disponibilize. Erga a tua mão e fala: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Aonde que eu vou? Me leva, Senhor. Irmãos, eu falo pro pessoal, comentei na minha casa com a minha esposa, que há muito tempo eu sou convencido de que Jesus é o caminho. Muito tempo. Muito tempo. Desde quando eu era menininho, que eu via meu pai indo para a igreja, convencido. Mas eu considero a minha conversão há cerca de 5 anos atrás. Como eu comecei a falar para vocês que eu já não queria mais ficar em meio à multidão, eu considero a minha conversão quando eu resolvi trabalhar na obra do Senhor. Quando um dia eu, em comum acordo com a minha esposa, eu falei: e aí, mulher, vamos fazer algo a mais? E irmãos, o que apareceu de oportunidade, o que apareceu de coisas para fazer, o que apareceu de chances para falar desse evangelho, a partir do momento que eu tomei uma posição na minha vida. A partir do momento que eu resolvi honrar o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz. Não é simplesmente chegar na igreja, como foi dito aqui no culto dos jovens, na festividade, vir estar aqui no espaço físico e não participar do culto. Irmãos, tem muito lugar para trabalhar nessa igreja. Todos os finais de culto, o pastor Vanderlei faz uma lista do que é feito aqui nesse lugar. Tem culto no lar, culto no fornalha, evangelização com o pastor Márcio, tem as entregas de sopa de segunda-feira à noite. É muita coisa para se fazer, irmãos. E Deus foi dando esses talentos a cada um. E esses talentos, ou esses dons, Paulo vai descrevê-los ali no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. E alguns deles diz assim: é o dom da profecia, é o dom do serviço, é o dom do ensino, é o dom da exortação, é o dom da doação, da liderança, da misericórdia. Aí ele vai para Coríntios 12 e vai dizer assim: dom da sabedoria.
o dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom da fé, da cura, do discernimento, da variedade de línguas e da interpretação de línguas. São muitas as vertentes que Deus quer trabalhar na vida. Não é possível que a gente não se enquadre em nenhuma dessas, se esconda numa caverna. Senhor, não tem nada para mim, eu não sou bom em nada. Não é possível, eu não acredito nisso. Não acredito. Irmão, só Deus sabe o temor que está aqui em cima. Ainda falei para a Ruth, Ruth do céu, as pernas nem sustenta, só Jesus na causa. Mas tem ar, irmãos. Vai com vergonha mesmo. Vai na timidez mesmo. Vai na sua humildade mesmo. Conhecemos mulheres poderosas aqui, que lhe é dada uma oportunidade de pregar. Não, eu não sei pregar. Mas quando ora, irmão, quando intercede, irmão, quando faz alguma coisa boa para outra pessoa, eu imagino Deus olhando do seu alto e sublime trono. Lá, é sério, o santo, mesmo que pequenininho, se esforçando, se dedicando, tentando, rompendo, indo além daquilo que a capacidade humana pode estabelecer. Irmãos, a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Está com medo de quê? Meu Deus! Glória a Deus, aleluia! Por acaso Deus nos chamou para ficar escondido? Eita glória! Para enterrar o talento e ser jogado no lago de fogo, onde haverá ranger de dentes, choro? Não, irmãos. Use esse talento aí. Quantas vezes foi falado no alto dessa tribuna aqui? Nem que se for para falar um Jesus te ama. Jesus te ama. E nada do que você fez até aqui é suficientemente grande para te separar do amor de Deus. O sacrifício de Jesus é maior. Irmão, o preço pago foi muito maior do que aquilo que você poderia ter feito. Volta para Jesus. Use esse talento aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque como eu falei, esses dons, eles são relacionados a ajudar o próximo. Senhor, eu queria ser tão próspero. Senhor, eu queria ter o dom de línguas, para quando tiver aquele mover e fala e tudo e aquilo. Irmãos, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. Deus é meticulosamente bom naquilo que Ele faz. Tudo. Se Ele te mandar a um lugar, se Ele te mandar fazer vários e vários exames até encontrar alguma coisa que você vai ser tratado daqui 15 anos, Ele vai fazer. Se Ele achar necessário mover uma igreja a uma cruzada evangelística para salvar uma alma que for, deu certo. Ele faz. Se necessário, Ele faz. E se for incumbência tua, se for incumbência minha e a gente esconder, Ele arranca esse talento da nossa mão, coloca na vida de outra pessoa para que execute. Então, irmãos, só que quando Ele fizer isso, irmãos, quando esse talento for efetivamente tirado de você e não tiver mais jeito, imagina por negligência, por medo, imagina por preguiça, porque é o que Ele fala aqui, preguiçosos, você não herdar o reino dos céus, porque Ele vai falar que o destino dessa pessoa é lago de fogo. Irmãos, o Evangelho se trata dos outros. O Evangelho não se trata de mim. Eu estou aqui porque alguém orou nesse lugar. Eu estou aqui porque um dia eu aprendi com meu pai. Eu estou aqui porque um dia o pastor Vanderlei com a pastora Rosânia incisivamente insistiram nesse lugar. Perseguição, levantes, lutas, afrontas, mas sem desistência. Aleluia! Sem desistência, com medo, porque eu me lembro muito bem que ameaçaram o pastor de morte, mas Deus estava lá, nem um fio da tua cabeça vai tocar, vai. E ele foi, e ele seguiu, e hoje nós estamos aqui. Agora imagina, Senhor, Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. mas eles vão me matar. Senhor, mas eles vão judiar de mim. Eles vão tacar pedra no meu carro, seja lá o que for. Não, vai. Eu estou contigo. Aleluia. E esses dons, irmãos, são exclusivamente dos cristãos. Daqueles que reconhecem a Cristo como Salvador. Daqueles que querem sair de um estado de mesmice.
daqueles que querem alçar voos maiores, galgar degraus maiores, avançar para que as portas do inferno não prevaleçam com essa igreja. Irmãos, em nome de Jesus, essas paredes serão derrubadas. Isso aqui vai se estender, mas precisa de um povo disposto, um povo que se coloca na posição para que isso aconteça. Deus não faz nada sem propósito. Me lembro muito bem de uma época que não era tão cheio aqui o corpo de pastores, e o pastor teve uma revelação que viriam peixes, e Deus cumpre tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele prometeu. Mateus 22, versículo 36 ao 40. Existiu uma conversa entre Jesus e os apóstolos para falar ali de mandamentos. Gostaria até que o pessoal projetasse aqui para mim, por gentileza. Mateus 22, 36. Que vai dizer assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro. E o segundo é semelhante a esse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não tiver a consciência que os dons espirituais dados por Deus é para servir uma outra pessoa, sinto em dizer, irmão, mas provavelmente você não vai viver nada disso. Porque é muito fácil você amar aquele que te ama. Muito simples você amar a tua família, amigos maravilhosos que Deus nos deu. Difícil é você amar aquele que você não conhece. Difícil é você interceder por um caderno de oração com fé, na convicção que Deus está escutando as tuas mensagens e vai chegar as tuas palavras, e vai chegar essa oração aos ouvidos de Deus, e Ele vai bradar numa vida de uma pessoa que muitas das vezes você nem imagina, que chega aqui, irmãos, através disso eu fui curado. Você fala: caramba, um pedacinho disso aí, pela misericórdia de Cristo eu tenho participação. Os dons espirituais se dão como você quer servir. O maior exemplo disso é Jesus. Aliás, o maior exemplo do cristão é Jesus, de todas as formas. Existiram homens maravilhosos que pisaram aqui e serviram esse Deus com propriedade, ao ponto de falar: ó, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Tem que ter muita credibilidade para falar um negócio desse, irmãos. E Jesus, livro de Mateus 16, 24, ele vai falar assim, tem um se aqui: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e venha, ou siga-me. E existe uma condição. Você quer servir a Jesus? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês querem servir a Jesus? Vocês querem servir a Jesus? É uma pergunta, irmãos. Responde em nome de Jesus. Quer servir a Jesus? Está negando a si mesmo? Está negando a vontade? Está negando as vontades? Está negando a hora que você já marcou um compromisso na igreja, você liga para o teu líder e fala de última hora: cara, não vou poder ir. Quando você vai ver um churrasco, quando você vê uma passeada no shopping, você fala: meu querido, não podia fazer isso no outro dia, estou contando contigo. Perdoa, gente, que eu já fiz. Mas ao longo de toda a nossa trajetória aqui na casa de Deus, a gente ouve esses homens falando, e eu chego a uma conclusão, irmãos, que muitas das vezes Deus te faz viver aquilo que você prega. Que é muito simples eu falar: fica forte, como eu já falei muito com os meninos da casa, resiste, vai dar tudo certo, mas não está vivendo isso. E muitas das vezes Deus te faz pegar aquilo que você vive. E nessa do negue-se, eu tenho um exemplo dentro de casa que confesso para os irmãos que depois da cruzada, sangue de Jesus, quanta coisa aconteceu na nossa vida. Falei com a minha esposa: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Os irmãos têm uma noção básica. Eu fui hackeado no meu e-mail, um hacker lá do exterior roubou o meu e-mail, trocou as minhas senhas. A minha irmã, nessa situação, com uma perspectiva de fazer, ela não soube falar, mas era uma laparotomia exploratória. Você sabe o que é isso?
é abrir daqui do alto da costela até lá embaixo, colocar todos os órgãos para fora e sair tateando para ver aonde está o problema. Ô irmãos, difícil, cara. Minha irmã, Senhor Jesus, dá força, Pai. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Mas Deus vai fazer. Mas Deus vai estar dando. E eu tive uma conversa, meu filho que está aqui, essa semana ele aprontou. Aliás, ele apronta há um bom tempo, mas essa semana foi a mais. E coisas que nos chatearam ao ponto da gente ser chamado na escola para conversar. E a gente passou muitas dificuldades na nossa vida já. Bastante coisa. Momentos de escassez financeira, mas hoje, graças a Deus, Deus nos colocou numa posição maravilhosa, para a glória do nome dele. E depois dele fazer aquelas situações e tudo mais, eu fui falar com ele, fui doutrinar o meu filho. E no momento da conversa eu cheguei para ele e falei assim: filho, você não vai no passeio que a escola vai. Passeio maravilhoso, minha sobrinha foi. Lindo lugar, lindo, todas as crianças iriam. Esse menino abriu a boca de chorar. Mas pai, por favor, eu vou mudar. Pai, por favor, pai, eu não vou fazer mais isso, eu prometo. Me deixa aí só dessa vez. E eu virei para ele e falei com essas palavras: filho, você não está pronto para receber esse tipo de coisa. Irmãos, às vezes Deus te faz viver aquilo que você pede. E foi duro para mim. E eu imagino quanto deve ser para Deus, ouvindo petições dos seus filhos, choro, clamor, mas sem posicionamento. Quantas causas, irmãos, quantas e quantas causas tem na fileira de Deus, que Deus já ouviu, mas não nos concede porque nós não temos a capacidade de receber aquilo. E eu falo por mim. Deus já fez grandes promessas na minha vida utilizando esse altar aqui. Mas muitas delas eu falo: Senhor, demora tanto. Senhor, não vem. Senhor, está tão difícil. Você não está pronto. Arthur, você não está pronto. Você não está pronto para viver isso. E muitas das vezes, irmãos, essa frustração, muitas das vezes essa agonia, dessas promessas não se cumprirem nas nossas vidas, sabe? Eu não aguento mais esperar, te faz esfriar. Senhor, eu não aguento mais orar pela mesma causa e isso não acontecer. Senhor, quantos anos eu estou esperando? Eu não quero mais. Joga a toalha. Saiu. Aí lembra de Paulo. Como que ele começou a escrever a carta aos Efésios? Preso. Se tinha alguém que tinha motivo para desistir, era Paulo. Mas não desistiu. Escreveu uma carta há tanto tempo atrás que é mais atual do que o jornal da semana que vem. É verdade. Porque serve para nós. Serve para nós, irmãos. E esse Paulo fala em Filipenses 1,6 assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É já? Não sei. Mas que vai ser completa, vai. Porque está na palavra de Deus. Não estou falando de bens materiais, não. Estou falando de uma obra na tua e na minha vida. Uma obra de mudança. Uma obra de uma pessoa que busca os dons espirituais, que quer ser útil na presença de Deus, que quer ser alguém diferente, que, como foi pregado na cruzada, é o tema de luz do mundo. Senhor, eu quero entrar nos lugares onde as pessoas não me confundirem com aquele que eu era no passado. O passado ficou para trás, agora eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Oh Deus poderoso, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Porque Paulo tinha essa convicção. Porque caso contrário, irmão, ele desistia. Porque ele fala: eu estou certo, eu estou convicto, eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Vai acontecer, mas é até o dia de Cristo. E eu escuto, não indo contra, mas eu escuto muitas das vezes que Deus, existe pressa por parte de Deus para nos abençoar. Existe pressa, e aos olhos humanos, numa versão
explicada e resumida, sim. Deus quer abençoar os seus filhos. Mas se tem uma coisa que Deus é longânimo. A palavra de Deus vai nos dizer que para Ele um dia é 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se Deus esperar alguns segundos, irmãos, é capaz de você ter uns 100 anos. E talvez ainda não tenha se cumprido. Então, a convicção de esperar em Deus te tira essa ansiedade. Aleluia. Te tira esse peso de que precisa acontecer a qualquer momento. Não, eu estou na dispensação de Deus. Estou convicto, estou convencido que aquele que prometeu vai cumprir, que vai dar certo em nome de Jesus. E andando paralelo a isso, nós temos ali em João 6,68, Jesus ele entra numa determinada cidade. E assim como aqui a gente ouve palavras de exortação, e existe um povo que fica fiel, firme, e ele exorta através de palavras duras. E Jesus, vendo ali que as pessoas estavam saindo, ele tinha os seus discípulos, os seus escolhidos, e ele chega para eles e pergunta: e vocês? Vocês também não vão embora? Vocês também não vão sair fora com o discurso duro, trazendo para a nossa realidade? E quando a doença bater? E quando a frieza bater? E quando a angústia, a depressão? E quando perder um parente? Vocês não vão embora? É uma pergunta. Vocês vão embora? É uma pergunta, irmãos. Vocês vão embora? Quando a doença vier? Quando a abstinência vier? Vocês vão embora? Porque foi o que Pedro falou: Senhor, eu vou para onde? Vou andar em que lugar? O Senhor já me tocou, eu já sou convencido. Eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, da mesma forma que Paulo, na convicção de que Deus vai fazer, em paralelo a isso, Pedro está falando assim: Senhor, independente do que aconteça, eu fui convertido, eu sou convencido que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho para onde ir. Quem tem além de ti as palavras de vida eterna? Quem tem, irmãos? Vai sair para onde? Vai desistir? Vai voltar para onde? Vai voltar para os velhos rudimentos, as velhas práticas? Vai ficar reclamando com Deus? Irmãos, homens que decidiram entregar as suas vidas, presos, açoitados, crucificados, decapitados, não se entregaram. Não é à toa que são mártires da igreja no dia de hoje. Não é à toa. E a gente vai ver esse Pedro que já era convencido, que falou essas palavras. Esse Pedro, na iminência ali da crucificação de Cristo, Jesus falou para ele: ó, você vai me negar. Não, Senhor, eu não, de forma alguma. Negou. Tanto é que chegaram pessoas falando para ele: não, você andava com ele, você tinha o jeito dele, você falava como ele, você andava nos mesmos lugares que ele. Não, eu não. Eu não. Eu não. E na tua roda de amigo? E quando vem os palavrão, você dá risada? Quando vem as mentiras que você sabe, você compactua com aquilo? Você vai negando a Cristo através das suas atitudes? É difícil, irmão. É difícil. Conversei com a minha esposa, falei: Jesus, sangue de Cristo. Mas eu aprendi assim: é consciência, confronto, conversão verdadeira. E esse Pedro que negou a Cristo, esse mesmo Pedro que negou a Cristo, quando teve um encontro com Jesus pós-crucificação, já ressurreto, em corpo glorificado, o cara entendeu. É tudo verdade. Todas as palavras se cumpriram. Jesus está aqui. Irmãos, mudou a vida desse homem. Mudou a vida desse homem. O Pedro que não negou, o Pedro que negou, agora é o Pedro que fala, juntamente com João, na porta do templo da Formosa, aquele paralítico, com toda a autoridade, o paralítico pedindo esmola, querendo uma ajuda de pessoas que passavam e ignoravam ele. Irmão, eu não tenho ouro, eu também não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. É esse tipo de pessoa que Jesus está procurando. Não quer o seu dinheiro não, quer a tua atitude. Irmão, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas terça-feira tem um culto de terça-feira tem culto de ensino, tem oração. Tá fraco? Vamos lá orar. Tá fraco? Vamos fazer uma campanha. Eu não tenho como te carregar, mas eu fico aqui do teu lado, vamos interceder, até que Deus te manda força, você levanta, caminha comigo, se converte e vira mais um daqueles que irão ao ID do Senhor. É uma mudança verdadeira, irmãos. Porque a história vai nos dizer que esse mesmo Pedro não está na Bíblia.
Mas os historiadores dizem que esse Pedro teve tanta consciência disso que na iminência da sua morte, a cruz era invertida. Ao ponto dele falar assim: eu não sou nem digno de morrer da mesma forma que meu Salvador morreu. Olha a convicção desse homem. Olha o nível de intimidade que se adquiriu através disso. Jesus é maravilhoso, irmãos. Vale a pena cada segundo na presença dele. E isso nos mostra confiança. Isso nos mostra resiliência. Isso nos mostra conversão de verdade. Pessoas que verdadeiramente entenderam qual que é o dom que Deus tinha para ele e exerceu aquilo. O dom de Pedro curava, Paulo curava, Jesus curava, tudo para outras pessoas, tudo cumprindo um propósito. Mas aqui tem uma lição. Muitas pessoas, como foi dito para a Carol aqui uma vez, fazem uma dieta longa, mas no meio dessa dieta ela resolve que ela quer comer um hambúrguer. Caiu ali na tentação e comeu um hambúrguer. Muitas e muitas pessoas vão largar a dieta toda, todinho o processo, vai abrir mão de tudo aquilo que ela sofreu por causa de um deslize. Pedro deslizou. Pedro até cogitou voltar, mas Jesus, assim como hoje, está falando assim: eu vou lá te buscar. Aleluia. Não desiste do teu processo por causa de um erro que você cometeu. Pedro negou a Jesus, mas Jesus não negou a Pedro. Foi lá atrás dele. Tanto é que os irmãos conhecem: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E esse Pedro foi perdoado. Esse Pedro foi sarado. E esse Pedro levou o evangelho até a morte, sem mais desistir. Porque ele entendeu, irmãos, o que é uma conversão verdadeira. Ele entendeu as atribuições dos dons do Espírito Santo. Esses homens, tanto Pedro, Paulo, Jesus, morreram exalando os frutos do Espírito, aonde quer que passavam. Jesus era cuspido, Jesus era martirizado, bateram nele, e como um cordeiro mudo ele morreu. Frutos do Espírito, irmãos, diferente de dons, é algo que está apalpável, ao alcance de todas as pessoas. Os frutos do Espírito, Paulo descreve aqui em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é o mesmo que paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sendo o maior deles, qual que é o maior deles? O amor. Por isso que ele resume: amai o teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Porque do amor as outras coisas saem. Eu te amo tanto que eu tenho uma paciência contigo. Eu te amo tanto que eu vou te esperar melhorar. Eu te amo tanto que eu não vou desistir da tua vida. Aleluia. Eu te amo tanto que eu vou lutar por você. Eu te amo tanto que eu vou orar para você, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Meu Deus. Esses são frutos, irmãos, descritos aqui, que todos nós somos plenamente capazes de exercer, se buscar. Se buscar. E é impossível uma pessoa que alcançou o batismo do Espírito Santo não exercer, ou ser necessário exercer todos esses frutos. Todos os dias. E dessa semana difícil, meu Deus, haja paciência, haja longanimidade, haja perseverança para não desistir, para acreditar que minha irmã ia ser curada, e foi. Exercendo os frutos do Espírito. Mas Jesus falou: até o dia da vinda. Aquele que começou a boa obra vai cumprir. Até lá. Então até lá, se esforça. Até lá, persiste. Até lá, continua. Senhor, eu amo o próximo, mas eu não tenho paciência. Continua. Vai exercendo aí. Você está pedindo paciência? Você vai ter oportunidades para ter paciência. Eu tive com o Arthur. Glórias a Deus. Esses são os frutos do Espírito, irmãos.
E estou encerrando aqui. O maior deles, o amor. Foi aquilo que foi dispensado, aliás, feito por Jesus na iminência de ser crucificado, que o amor todo suporta. Senhor, afasta de mim esse cálice. Livra de mim, Senhor, fique me apartado de Ti. Livra de mim, Senhor, ser maldito por toda uma nação. Eu sei o que vai acontecer comigo aqui. Eu não estou com medo da cruz. Não estou com medo de ser martirizado, apanhar. Isso eu sei que os discípulos serão. Mas o medo de ficar longe de Ti. O medo de me afastar do meu amado, do consumador da minha vida. Era isso que Jesus estava falando. Contudo, Senhor, eu vou ser obediente. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E a palavra vai nos dizer que a vontade era um moído, movido pelo amor. Então, irmãos, eu agradeço a Deus, porque eu me sinto amado nesse lugar. Eu sinto que eu tenho liberdade das coisas que eu tenho liberdade com o meu pastor, que é como um pai para mim, com a minha pastora. Eu tenho um ótimo convívio com os meus líderes. Peço perdão a cada um de vocês. Essa palavra entrou no meu coração. Eu espero que consiga ter passado de alguma forma para os irmãos e dizer que grande é a seara. E existem muitas pessoas com condições de ser ceifeiros aqui nesse lugar. Não esconda talento. Não se esconda. Não deixe de fazer. Porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na vida de cada um de vocês vai cumprir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus.